Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos ao Estudando a Bíblia com Edu, este canal dedicado ao estudo da Palavra do Senhor. Estamos estudando o livro de Gênesis, esse aqui é o vídeo de número 4. Se você perdeu os outros vídeos, é só procurar aqui na playlist, tá certo? Bom, o vídeo de hoje está muito bom. Vamos estudar os capítulos de 10 a 12. Então vamos falar da descendência de Noé, de Abraão. Vamos falar também da Torre de Babel, tá certo? Preparados para estudar a Bíblia? Vem comigo! Bom, como de costume, vamos fazer um resumo dos capítulos anteriores, tá certo? Noé e sua família, então, permaneceram na arca por um período de aproximadamente 1 ano. Bastante tempo, né, gente? A arca de Noé pousou na região do Ararat, local que hoje não sabemos ao certo qual é, embora exista um monte na região da Turquia com esse nome, tá? Ao saírem da arca, Noé ofereceu sacrifícios a Deus no altar. Deus se agradou da oferta, abençoou Noé e sua família, e fez uma aliança colocando o arco-íris no céu. Deus então anunciou que nunca mais mandaria as águas do dilúvio para destruir os homens e a terra. Então é incrível, né, gente? Eu sempre que vejo um arco-íris no céu, eu lembro então dessa aliança que Deus fez com Noé e conosco. Tenho certeza que você também. Então depois do dilúvio, os descendentes de Sem, Cã e Jafé repovoam toda a terra, tá certo? Todos os seres humanos então são descendentes deles. Gênesis capítulo 10. A descendência de Noé. Bom, pessoal, esse capítulo aqui a gente vai falar da genealogia dos descendentes de Noé, tá certo? Então esse capítulo pode parecer pesado, pode parecer chato, mas tenha um pouquinho de paciência que eu vou mostrar para vocês que essa genealogia é muito importante, tá ok? Bom, vamos lá. Este é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Deles procedem os povos marítimos, os quais separaram em seu território, conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Estes foram os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Fute e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabeticá. Estes foram os filhos de Ramá: Sabá e Dedã. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Bom, pessoal, Nimrod nós vamos dar uma atenção especial a seguir, porque ele foi uma pessoa bastante emblemática naquela época, tá bom? Versículo 9. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz, valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dessa terra, ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Bom, quem será que foi Nimrod? Do hebraico, o nome Nimrod significa rebelar, pois ele incitou o povo a se rebelar contra Deus, tá? Nimrod, naquela época, tornou-se um homem poderoso, de grande fama, não só como caçador de animais, tá? Mas também como um guerreiro. Ele foi um líder tirano, tá certo? Provavelmente foi sob o seu comando que os homens deram início então à construção da Torre de Babel, a cidade que futuramente então receberia o nome de Babilônia. A construção da torre é um símbolo da arrogância dos homens, pois achavam que através de uma torre que alcançasse os céus, eles poderiam escapar das águas caso Deus enviasse um novo dilúvio. Essa imagem da direita é uma ilustração muito bonita da torre, né? Com um projeto arquitetônico bastante sofisticado. Mas certamente, pessoal, a construção da torre teve um projeto muito mais simples, tá? Como veremos mais adiante. Bom, gente, esse mapa aqui é muito interessante, que ele vai mostrar o reino de Nimrod. Para nos localizarmos, aqui temos o rio Eufrates, tá? Aqui temos o rio Tigre. Então essa região aqui é a região da Mesopotâmia, tá ok? Aqui à esquerda temos o mar Mediterrâneo e aqui seria Canaã, tá? A terra prometida a Abraão. Aqui na direita, onde está o mouse, é a cidade de Ur. Essa cidade aqui é muito importante, que é a cidade que vivia Abraão e sua família. Supostamente essa daqui foi a primeira cidade fundada por Nimrod. Aqui em cima temos Acade, aqui mais para cima Calá, e aqui em cima temos Nínive. Essa cidade aqui futuramente seria a capital da Síria.
Então todo esse território aqui são cidades que foram conquistadas por Nimrod. Gostaram do mapa? Bem bacana, né? Bom, continuando. Misraim gerou os Luditas, os Aramitas, os Leabitas, os Naftuítas, os Patruzitas, os Caluítas, dos quais se originaram os Filisteus e os Caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et, como também os Jebuseus, os Amorreus, os Gigazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus e os Zemateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom, iam até Gerar e chegavam a Gaza, e de lá prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, chegando até Lasa. São esses os descendentes de Cã, conforme seus clãs e línguas, em seus territórios e nações. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Éber. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Estes foram os filhos de Arã: Uz, Hu, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Salá e este gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joquitã. Joquitã gerou Modá, Salef, Hazar-Mavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jababe. Todos esses foram filhos de Joquitã. A região onde viviam estendia-se de Messa até Cefar, nas colinas ao leste. São esses os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas, em seus territórios e nações. São esses o clã dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra, depois do dilúvio. Bom, gente, esse mapa aqui é muito legal, que ele vai mostrar a dispersão dos descendentes de Noé pela terra. Os descendentes de Sem, os semitas, eles vão habitar a região da Ásia, tá certo? E também a região da Arábia Saudita. Os descendentes de Cã, os canitas, eles vão habitar aqui a região de Canaã, tá? E também vão habitar toda a região da África. Já os descendentes de Jafé, os jafetitas, eles sobem aqui rumo à Europa. Bom, essa imagem aqui é muito interessante, que ela vai mostrar a árvore genealógica dos descendentes de Noé. Então aqui em cima temos Noé. Noé gerou Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Jafé, como já estudamos, são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Cão, Cuxi, Misraim, Put e Canaã. E de Canaã descenderam Sidom, Et e todos aqueles povos que habitaram Canaã, tá certo? Os Jebuseus, os Amorreus, os Gigazeus, os Aveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus, os Amateus e os Cananeus. Aqui na esquerda temos Sem. Os filhos dele foram Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Bom, aqui de Arfaxade, nós temos uma descendência que é muito especial aqui na Bíblia. Vocês sabem por quê? Da descendência de Arfaxade vai vir Abraão. Abraão vai ser o pai de todo o povo hebreu. Abraão vai ser o pai de Ismael e Isaac. Isaac vai ser o pai de Jacó. E de Jacó vão descender todos os israelitas. Inclusive é de Jacó que vai descender o rei Davi. E futuramente também, sabem quem? O nosso Salvador Jesus Cristo. Capítulo 11. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Bom, aqui é muito triste, né? A gente vê o povo se preocupando com fama. Fama essa que viria então com a construção dessa torre.
Um outro ponto interessante aqui é que o povo não queria ser espalhado pela face da terra. Só que é justamente essa a ordem que Deus deu aos filhos de Noé. Sejam férteis e se espalhem por toda a terra. Então o povo aqui estava em clara desobediência a Deus. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Bom, outro ponto legal, o que seriam esses tijolos, mencionados aqui? Essa imagem ilustra bem aqui o tijolo de adobe, uma invenção ali do povo sumério. Esses tijolos aqui eram feitos de argila, misturados com material orgânico, na maioria das vezes palha. Provavelmente o povo ali na região devia ter dificuldade para conseguir pedras. Aqui nessa imagem aqui é interessante que conseguimos ver restos de palhas saindo aqui dos tijolos. Muito interessante, né? Então, através desses tijolos, os povos ali construíram as suas cidades e também os grandes zigurates, que vamos ver a seguir. Bom, gente, o que seria então um zigurate? Um zigurate é uma espécie de templo construído pelos assírios, babilônios e sumérios, os povos ali da antiga Mesopotâmia. Essa construção tinha o formato de uma pirâmide, porém com uma escadaria para se chegar ao topo. Os zigurates eram bem grandes, normalmente eles tinham 3 a 7 andares. Aqui nós estamos vendo só o primeiro andar, o resto aqui foi destruído. E podemos ver que o templo era enorme, Pela essa barraca aqui, podemos ver então, ter uma ideia aqui da altura, Bom, esse que estamos vendo é o zigurate de Ur. Ele é de longe o mais famoso de todos os zigurates, principalmente pelo fato de ser um dos mais bem conservados. A estrutura tem cerca de 60 metros de largura por 45 metros de profundidade, e a parede do primeiro andar tem cerca de 15 metros de altura. Estima-se aí que a altura original do prédio teria então em torno de 30 metros. Então olha que interessante, gente. Ali na região do Iraque foram encontradas bases de mais de 30 zigurates. Inclusive algumas cidades tinham até mais de um. Aqui na direita temos representado o que seria o zigurate de Ur. Ele supostamente então teria 4 andares, Todos eles com uma base meio que quadrada. E aqui em cima, representado azul, temos então o templo, onde apenas o sacerdote, através dessa escada, podia entrar e adorar aos deuses. Obviamente aqui, pessoal, estamos falando de deuses pagãos, Não é o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Olhem esse zigurate aqui, gente, que interessante. Ele provavelmente deveria ser enorme, Ele fica aqui na cidade de Durkurigauzu, acho que é essa a pronúncia, na província de Bagdá, às margens do rio Tigre. Bom, essa outra imagem aqui ela é muito legal, que ela é uma reconstrução em 3D da aparência que teria sido o zigurate da cidade da Babilônia. Esse zigurate aqui supostamente seria a Torre de Babel da Bíblia. Muito lindo, Vamos ver quantos andares tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 andares. Bom, e outro ponto muito interessante, Qual seria então a Torre de Babel? Qual desses zigurates teria sido a Torre de Babel, Os eruditos, os pesquisadores atualmente, acreditam que o zigurate de Etemenanque seria então o zigurate da Torre de Babel. Infelizmente hoje, gente, não restou quase nada desse zigurate, Olha que bacana, eu entrei no Google Earth e pesquisei por ruínas do Etemenanque. E olha que legal, ele mostra uma enorme base quadrada aqui, Então realmente, gente, aqui nessa enorme base quadrada, deveria ter uma construção gigantesca antigamente. Muito bacana, E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor se espalhou por toda a terra. Olha que interessante, gente. Babel em hebraico quer dizer confusão, Justamente por causa da confusão que o Senhor colocou ali na língua dos povos. Então, como lemos, pessoal, antes de Babel, o povo só falava uma única língua. Foi a partir da confusão que Deus impôs ao povo que surgiram vários idiomas. Idiomas esses que serviram de base para os idiomas que temos hoje, certo? Portanto, pessoal, a Bíblia não diz que o povo a partir de Babel começou a falar inglês, francês, alemão, mas a confusão ali explica de certo modo o motivo de vários idiomas como o japonês e o russo serem completamente diferentes do nosso. O que vocês acham? Bom, continuando. Este é o registro da descendência de Sem.
2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. E depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Eber. Depois que gerou Eber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Bom, gente, olha que legal, né? Como eu havia dito, aqui na descendência de Sem, o autor de Gênesis, a qual atribuímos a Moisés, tá? Ele dá uma atenção especial. Tanto que ele menciona aqui quantos anos cada um viveu. De modo que atualmente podemos fazer algumas contas bem interessantes, tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Aos 34 anos, Eber gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Eber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Harã. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, ou também alguns chamam Sarai, tá? E o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Iscá. Bom, gente, olha que legal, né? Com as informações que a Bíblia fornece de quando cada um nasceu e morreu, a gente pode criar uma linha do tempo igual essa daqui que eu fiz, né? Muito legal. Então aqui a gente tem Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jered, Enoque. Aqui, pessoal, vocês vão ver que a linha de Enoque ela tá menorzinha do que os outros. Acontece que Enoque ele não morreu, tá? Ele foi arrebatado pelo Senhor. É por isso que a linha aqui tá um pouquinho menor, tá? Depois temos Matusalém, Lameque e Noé. Bom, gente, aqui obviamente está faltando algumas pessoas, né, como Sem. Acontece que até o momento que chegamos na Bíblia, Sem ainda não havia morrido, por isso que ainda não está aqui, tá? Mas conforme a gente for avançando, eu vou incluindo aqui para vocês. Bom, esse gráfico aqui dá umas informações bastante interessantes, né? A primeira é que as pessoas aqui no período pré-diluviano, eles costumavam viver bastante tempo, ali por volta de 900, 800 anos. Vocês reparem aqui que as linhas são de mais ou menos o mesmo tamanho, né? E nós vamos reparar, pessoal, que depois de Noé, as pessoas começaram a viver bem menos, né? Olhem aqui como Peleg e Abraão viveram bem menos do que Noé, né? E olhem outra curiosidade bacana, né? Aqui podemos ver que Noé, ele nasceu 1000 anos depois da criação do mundo, né? Porém, acontece que quando Lameque nasceu, Adão ainda estava vivo. E isso é muito legal. Imagine os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé lá na arca, perguntando ao pai, pai, conte mais sobre a história da criação. E Noé poderia dizer assim, bom, gente, o avô de vocês, Lameque, conviveu com Adão e aprendeu essa história do próprio Adão. Inclusive, gente, Adão não tinha umbigo. Vocês sabiam disso? Muito legal, né? Acontece que Adão não foi gerado através de um parto normal, né? Ele já foi criado do pó da terra. Por isso não haveria necessidade assim de ele ter um umbigo. Muito bacana, né? Continuando. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Bom, gente, que alegria, né? Finalmente chegamos na história de Abraão, esse personagem que é muito, muito importante da história da Bíblia. Abraão vai ser o grande patriarca, né? O pai de todo o povo hebreu. Afinal, todos os hebreus, todos os israelitas, todo o povo judeu ali, todos vão ser descendentes de Abraão. E Abraão vai ser conhecido, gente, como o pai da fé. Daqui a pouquinho mais falamos sobre isso.
Bom, essa imagem aqui é muito legal, que ela vai mostrar que são 20 gerações de Adão até Abraão. Não vou repetir cada nome aqui porque a gente já viu bastante, né? Então o Senhor disse a Abrão. Aqui, pessoal, vocês veem que o nome dele ainda era Abrão, tá? O Senhor vai mudar o nome dele logo logo. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhes mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Então é lindo, né, gente? Aqui Deus está anunciando que de Abraão, Deus vai formar ali o povo hebreu, um povo escolhido para ter um relacionamento com Deus. Continuando. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Isso é lindo, né? Olha a idade que Abrão tinha quando começou a fazer a vontade de Deus. Isso nos mostra, pessoal, que nunca é tarde, né? Para nos voltarmos a Deus e servirmos a Deus. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulados e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Essa ilustração aqui é muito interessante, né? Imagine como Abrão se sentiu aos 75 anos, né, sendo que ele ainda não tinha filhos, e Deus anunciou para ele que ele ia ser um pai de um povo enorme. Abrão deve ter achado assim surreal, né? Olhem que legal esse mapa. Aqui embaixo nós temos Ur, é a cidade que Abrão e sua família moravam. Abrão morava aqui com seu pai Terá e os seus dois irmãos, Naor e Harã. Harã vai morrer aqui nessa cidade, e no mesmo ano que Harã morre, a família de Abrão se muda para Harã. Então eles fazem toda essa trajetória aqui. A Bíblia não relata ao certo qual motivo que eles fizeram essa trajetória, tá? Possivelmente pode estar relacionado com a morte de Harã, o irmão de Abrão. Talvez o pai dele pode ter ficado muito triste, né? E resolvido então ter mudado de cidade. Bom, nessa cidade de Harã é a cidade que o pai de Abrão, Terá, vai morrer. E como nós lemos, Deus pediu para Abrão deixar sua parentela na sua família e saírem de Harã e partirem rumo a Canaã, essa cidade aqui que seria a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Abrão atravessou a terra até o lugar do Carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam esta terra. Então aqui, pessoal, o primeiro contato, tá? De Abrão com os cananeus. Aquele povo que habitava ali a terra de Canaã. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. E Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas, e camelos. Mas o Senhor puniu a Faraó e sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso o Faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que era sua mulher? Por que disse que ela era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei, por ser minha mulher. Aí está sua mulher. Tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse, com sua mulher e tudo com o que possuía. Bom, aqui está uma ilustração bastante engraçada, né? Do momento que o faraó liberta Sarai, expulsa ali Abrão e sua família do Egito. Bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí, deixa um comentário ou mandem um e-mail. Vejo vocês na próxima. Grande abraço.